E nós saímos do Rio de Janeiro e vamos agora direto para Brasília. Seguimos com liberdade de opinião. Vamos ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Vamos aos temas de hoje. Vamos lá. Como temos feito quase todos os dias, não é, Alexandre? Vamos começar falando sobre vacinação, porque ontem o Instituto Butantan, em São Paulo, divulgou uma nova taxa de eficácia da Coronavac. Não mais uma taxa parcial, mas agora a chamada taxa global. O número 50,38%, 0,38% acima do mínimo de 50%, que é exigido pela Anvisa para aprovação de qualquer vacina contra qualquer doença. O governador de São Paulo, João Dória, diferentemente do evento da semana passada, quando divulgou aquele resultado parcial de 78%, não compareceu ontem ao evento. O diretor do Butantan, Dimas Covas, sim, fez um discurso duro, longo, em que, entre outras coisas, defendeu a Coronavac e cobrou urgência da Anvisa. E temos hoje, talvez, uma das melhores vacinas do mundo. Uma das vacinas que tem facilidade logística, porque é transportada em temperatura ambiente. Uma vacina que tem resistência, inclusive, a permanecer fora da geladeira. Uma vacina que pode atingir qualquer município do Brasil, sem problema algum. Sem precisar de freezer, sem precisar de gelo seco, sem precisar de condições especiais de transporte. Igual outras vacinas que produzimos aqui. Então, tudo isso vai agregando valor. Vai agregando valor. A vacina está disponível. Por que não usá-la? Por que atrasar o uso dessa vacina? Ela tem segurança, ela tem todos os requisitos que justificam o seu uso emergencial. Bom, os testes que indicaram esse resultado de 50,38% foram feitos em pouco mais de 12 mil voluntários, todos aqui no Brasil, e todos profissionais de saúde, ou seja, o pessoal que está na linha de frente do combate ao corona. O Butantan também destacou ontem que os testes indicaram poucas reações adversas à vacina. Em relação ao início da campanha, a Anvisa prometeu para o domingo uma reunião em que vai decidir, se não estiver faltando nenhum documento até lá, sobre os pedidos de uso emergencial apresentados pelo Butantan e pela Fiocruz. O domingo é o penúltimo dia do prazo de 10 dias que a Anvisa tem para fazer a análise. Alexandre, queria que você contasse a quem está nos acompanhando qual a sua avaliação sobre essa nova apresentação feita ontem pelo Instituto Butantan. No mês que vem, em fevereiro, o Butantan vai fazer 120 anos. Tem um nome a zelar e tem zelado bem do seu nome. Eu tive lá há uns 50 anos e fiquei muito impressionado com o trabalho do Butantan. Faz um excelente trabalho nessa área de vacinação, na área de produção de soros, etc. Mas o que a gente acaba de ouvir... Eu comparo, ontem eu estou fazendo meu check-up e encontrei no elevador um propagandista de laboratório. Parece propagandista de laboratório, Dimas Covas, porque ele está comparando a vacina do Butantan com a da Pfizer. A da Pfizer precisa de menos 70 graus, mas não é concorrente nesse momento. Não há concorrência, aliás. Né? O que há é a necessidade de uma vacina. Fez um espetáculo de marketing parecido com o do governador na semana passada, quando falou em dia histórico. Um dia histórico e anunciou 78%, que são 50,38%. É um caso de copo meio cheio ou meio vazio. Eu estou meio protegido ou meio desprotegido. E tem outra coisa que o Dr. Jorge Calil, que já foi diretor do Butantan e hoje é diretor da área de imunológica do INCOR, numa excelente entrevista que ele deu aqui na CNN, lembrou que, sim, os voluntários eram todos profissionais de saúde, vão ser o alvo agora. Tudo bem, com profissionais de saúde. E os outros alvos? Tem algum voluntário quilombola? Tem algum voluntário da idade do Dr. Jorge Calil, ou da minha idade?
quantos estão lá com 80 anos de idade, para saber qual é o efeito em 80 anos. Né? Foram dados que, tomara que não tenham faltado para a Anvisa, mas são dados que estão faltando na comunicação pública. Comunicação pública da vacina não pode ser discurso político, discurso de vendedor, discurso de marketing. Tem que ser discurso sério, porque é muita, muita responsabilidade a aplicação de uma vacina num povo, né? No povo brasileiro. E o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou o seguinte: depender da soja brasileira é endossar o desmatamento da Amazônia. Foi feita esta declaração um dia depois do lançamento de uma coalizão pelo clima em Paris. O Brasil não participa desta coalizão. O presidente francês, que tem sido um crítico contumaz, ferrenho das políticas ambientais brasileiras, de níveis de desmatamento no Brasil, foi às redes sociais para dizer que luta para produzir soja na Europa, para diminuir a dependência da soja brasileira, por exemplo. No ano passado, para que você tenha uma ideia, a França comprou 83 mil toneladas de soja aqui do Brasil. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais afirma que a soja do Brasil é produzida em área livre de desmatamento desde 2008. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre essa declaração do presidente francês Emmanuel Macron. Será que ele sabe onde é o Brasil? Porque ele está passando vexame, dizendo bobagem. Né? Porque não se planta soja em lugar da floresta amazônica. Todo mundo sabe. Vai dar. Já deu indicação de prêmio Nobel da Paz para o Alisson Paulinelli pelo aproveitamento do Cerrado, para que ninguém dava bola. Né? E o Cerrado é o grande produtor de soja brasileira. Cerrado. Será que ele sabe o que é isso? Macron sabe que a soja começou no Rio Grande do Sul, no Paraná, depois Santa Catarina, São Paulo e depois entrou no Cerrado, graças à Embrapa e aos trabalhos do Paulinelli. E mais, o que a gente produz aqui no Brasil na agricultura, que são 60 milhões de hectares por aí, ainda tem mais 120 milhões disponíveis sem precisar de Amazônia. Ele não tem a menor noção do que está dizendo. Né? E ele vai plantar onde? Onde é que ele vai plantar a soja? Vai plantar no lugar da beterraba? Da cevada, do trigo, da batata? Onde é que ele vai plantar? Olha aqui. Agricultura, fatos e mitos. Me mandou o ex-secretário de Meio Ambiente e ex-secretário de Agricultura de São Paulo, Chico Graziano. Lá na Europa, né, os vales foram aproveitados até o limite dos rios e o sopé dos morros. Permanecem intactas apenas as cadeias montanhosas, como os Alpes e os Apeninos. Das florestas europeias originais, restaram apenas 4% de suas áreas intocadas. Olha só o roto querendo reclamar do esfarrapado. É um negócio assim, fica meio ridículo. Agora, quanto a França produz 400 mil toneladas de soja por ano. O município de Sorriso, em Mato Grosso, produz 6 vezes isso, só o município de Sorriso. Então, está na hora de convidar o senhor Macron para conhecer um país na América do Sul que se chama Brasil e que ele desconhece. Alexandre, o presidente Bolsonaro, em outros debates públicos que já teve com o presidente Macron, tem afirmado que o que está por trás de um suposto interesse do presidente Macron na defesa pelo meio ambiente é uma tentativa de tornar menos competitivo o agronegócio brasileiro. Eles já trocaram declarações duras, aliás, a respeito deste tema e de outros também. Hoje é uma reunião do presidente com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Que tom o Brasil deve utilizar para apresentar uma resposta ao presidente francês Macron? Acho que não vale a pena dar a resposta. É uma coisa tão óbvia. Os fatos estão aí, todo mundo conhece os fatos, né? Só que não quer ver. Todo mundo sabe que o Brasil é garantia de segurança alimentar para a Europa. Todo mundo sabe que se o presidente Macron quiser plantar mais soja lá, ele vai ter que ocupar o lugar da batata, do trigo, da beterraba, vai ter que fazer uma mágica. E aí a gente pergunta, e quanto subsídio ele vai pagar lá para plantar?
Então, não é caso de respostas, é uma coisa assim tão infantil, pueril, que não dá para responder.